Olá, crianças! Bom dia para quem está assistindo esse vídeo de dia, boa tarde para quem está assistindo esse vídeo pela tarde e boa noite, porque não? Tem gente que gosta de estudar à noite, né? Então, sintam-se bem-vindos a essa aula, a esta correção. Espero que vocês possam tirar as dúvidas que vocês, porventura, ainda possuam e dizer para vocês que estou aqui à disposição de vocês para ajudá-los, né? Como nossa avaliação de ciências está acontecendo no dia de hoje, hoje não vai poder ter aula de matemática, então estou gravando esse vídeo para que vocês possam fazer as correções. Ok? Vou fazer ela com tranquilidade, com calma. Agora o que eu peço para vocês é que vocês foquem, que vocês tenham atenção para que a gente consiga compreender tudo, beleza? Então vamos lá, vamos analisar aqui o primeiro enunciado, a primeira pergunta. Nós temos assim: observe a imagem de dois círculos concêntricos. Lembrando a vocês que círculos concêntricos são círculos que possuem o mesmo centro. Então já observa aqui que o ponto O, ele é centro do círculo azul e do círculo, acho que é verde, né? Não sei que cor é essa. Eu acho que é verde, vamos dizer que é verde. Ou é amarelo, sei lá. Então veja só, o ponto O, ele vai ser centro dos dois. Por isso, os círculos são concêntricos. Essa região verde, ela é também conhecida como coroa circular, né? Vocês viram isso na nossa última atividade. E ele está dizendo o seguinte, que um dos círculos tem 6 centímetros de diâmetro e o outro possui 10 centímetros de diâmetro. Lembrando que o conceito de diâmetro é o seguinte: é uma corda que passa pelo centro do círculo. Ah, professor, mas eu não me lembro o que é uma corda. O que é uma corda? Uma corda é uma linha reta que liga dois pontos da circunferência. Então essa linha aqui, ela vai ser corda. Quanto mais próximo do centro do círculo, maior vai ficando a corda para isso. E aí eu tenho a maior corda de todas, que é o diâmetro. Então o diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência, né? O centro do círculo. Beleza, beleza, beleza. Até aqui tudo tranquilo. Vamos continuar então os nossos estudos. Eu estou dizendo então que um tem 6 centímetros e o outro tem 10. Então você já observa que o que tem 10 é o maior, o que tem 6 é o menor. Isso é uma questão lógica. Aí vamos pensar aqui, ó. A medida D. A medida D vem de um ponto da circunferência até outra, do círculo maior. Ou seja, é o diâmetro do maior. Então, a medida de AD vai ser de 10 centímetros. Professor, precisa colocar o centímetro? Claro que sim. Tem que colocar o centímetro. Agora, a medida de A até O. Repare, ó, a medida de A até O é a medida que vai do centro da circunferência, ó, do centro da circunferência até a circunferência. Essa medida a gente chama de raio. E se você prestar bem atenção, tem a metade do tamanho do diâmetro. Então, o raio tem a metade do tamanho do diâmetro. Logo, o diâmetro é o dobro. Essa medida de AO, obviamente, vai ser de 5 centímetros. Beleza. Até aí tranquilo, né? Se não compreendeu, dá uma voltada, tenta rever. Observe que eu estou falando todos os conceitos para poder essa revisão 3 ser uma grande revisão, um grande instrumento de estudo para vocês. Vamos pensar agora de B até C, ó. Dois pontos da circunferência menor estão ligando e estão passando pelo centro, ou seja, diâmetro. Então, olha o diâmetro aqui, 6 centímetros. Então, BC vai ser diâmetro. Logo, BO, que é essa medida aqui, ó, que vem do centro até a circunferência, é o raio, que vai ter a metade da medida do diâmetro. Então, a metade de 6, 3 centímetros. Beleza, ó. Então, a gente já consegue perceber que... Deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Deixa eu ver uma cor que destaque melhor. Aqui, ó. Aqui eu tenho 3 centímetros. Daqui para cá eu tenho 3 centímetros, formando 6. Eu sei que daqui para cá mede
5 centímetros, ó. Vixe, eu limpei foi tudo. Eu limpei foi tudo aqui nas anteriores, ó. Aqui vai ser 10 centímetros, aqui 5 centímetros, aqui 6 centímetros e aqui 3 centímetros. Agora veja só, se daqui para cá é 5, ó. Daqui para cá é 5, eu já caminhei 3, faltam 2. Então aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2 centímetros. Beleza. Ok. Então, quanto que mede de A até B? 2 centímetros. E quanto que mede de A até C? Ó? 2 mais 3 mais 3. Ó. Ou então, eu posso pensar 6 mais 2. Ou seja, 8 centímetros. Beleza aí, gente? Tranquilo. Vamos então para a questão 2. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham compreendido o conceito do que é raio, do que é diâmetro, do que é corda. E ainda tem aquela questão dos pontos internos, pontos externos. Um ponto externo à circunferência, um ponto interno à circunferência. Ó. Se a gente for parar para pensar, ó que imagem interessante. Ó. Esse daqui é um ponto externo às duas circunferências. Esse ponto aqui, ó, ele é interno à circunferência verde, mas ele é externo à circunferência azul. Olha que legal isso. Olha que legal. Então, beleza. Vamos então para a nossa questão 2. Após utilizar um sistema de captação de água e da chuva, um condomínio registrou redução. Então, olha só as palavras importantes aqui, ó. Uma redução no consumo de água em 55%. Então, repare, é uma redução, ou seja, vai diminuir, não é um aumento, é uma redução. Considerando que o consumo de água mensal era de 250 mil litros de água, qual o novo consumo após a implementação do sistema? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver quanto que é 55% disso aqui. Calculando isso, eu posso aplicar a redução. Então, ó, 55% de alguma coisa, eu posso representar como número decimal e posso também representar como fração. Como é que eu tenho feito? Eu tenho feito sempre com os números decimais, mas quem está fazendo com fração? Está proibido de fazer com fração? Não. Mas como que eu tenho feito sempre e digo para vocês que é um método que é utilizado em todos os casos transformar para número decimal. Porque basta transformar para número decimal e multiplicar. Mas tem gente que faz assim. Nada contra, pode fazer sem problema nenhum. Mas vamos lá, vamos fazer então com os números decimais. Então, 250 vezes 0,55. Então, veja só. Aqui eu vou ter que fazer o quê? Calcular 55% de 250. É isso que eu estou fazendo. Então, aqui vai dar 0. 5 vezes 5, 25, sobe 2. Lembrando da importância de estudar tabuada. 5 vezes 2, 10, com mais 2 que subiu 12. Como aqui, gente, é uma repetição, ó, é 5 e aqui 5. O resultado vai ser o mesmo. É só você lembrar de colocar o 0 antes de multiplicar o segundo número. Quando eu multiplico o segundo, vai dar o mesmo resultado, ó, porque é 5 vezes esse e aqui vai ser 5 vezes esses aqui. Então, vou repetir, ó, 0, 5, 2, 1. Então, aqui vai ficar 0, 5, 7, 3 e 1. Ou seja, duas casas decimais. Tem que ter atenção, gente. Tem que ter muita atenção com relação aos números decimais. Olha só, tem gente que erra porque não presta atenção que quando tem uma multiplicação no resultado, a quantidade de casas decimais do resultado tem que ser a soma das casas decimais dos dois fatores. Então aqui eu tenho duas casas decimais, ó, 1, 2. Professor, o que são casas decimais? É a quantidade de algarismos que tem após a vírgula. Em cima, quantas casas decimais eu tenho? Nenhuma. Nenhuma, não tem nem vírgula esse número. E embaixo, quantas casas decimais? 2. Então na resposta haverão quantas casas decimais? 2. Ou seja,
55% de 250 vai dar 137,50. Só que a pergunta é, qual o novo consumo após a implementação? E esse valor aí é o valor da redução. Lembra lá que eu sublinhei? Redução. Então, precisa aplicar essa redução. Vamos trazer essa continha aqui para o cantinho e vamos fazer a outra. Olha só. Vou fazer agora 250 menos 137,50. E repare, esse número não tem vírgula, eu preciso botar vírgula embaixo de vírgula. E esse número tem duas casas decimais, ó. É só colocar vírgula e preenche as casas decimais. Já foi 137,50. Só resolver aqui agora, acabou a questão, ó. Vai dar zero. Esse zero não pode diminuir de 5, então ele vai pegar emprestado aqui do 50. O 50 fica 49 e aqui vai dar 10. Então 10 menos 5 vai dar 5, vírgula embaixo de vírgula. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Ou seja, o consumo mensal será de 112,5 litros. 1.000 litros de água. 1.000 litros. É importante isso aqui, ó. 1.000 litros, ó. A medida. Então, o consumo será de 112,5 mil litros de água. Ok, gente? Quem pegou a ideia lá do 1.000 litros de água pode também ter encontrado como resposta esse valor aqui, ó. Pode ter pegado esse valor aqui, ó. Ao invés de ter colocado 250, usou 250 mil e na resposta encontrou 112.500. Quem fez desse jeito também vai estar considerado correto. Agora aqui não vai poder botar 1.000 litros, vai ter que colocar litros. Ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido a questão número 2. Vamos agora para a questão de número 3. Na questão de número 3, mais uma vez, eu peço a vocês que vocês prestem atenção nos detalhes. Matemática, gente. Se não tiver atenção nos detalhes, como é que você vai conseguir sair bem? Então, atenção o tempo todo. Precisa mesmo de ter atenção. Então, olha só. Diâmetro é uma coisa. Raio é outra coisa completamente diferente. Lembra lá da explicação que eu fiz lá em cima? Enquanto aqui, ó. Deixa eu fazer um círculo mais bonitinho. Olha só. Enquanto aqui, vamos supor que aqui seja o centro. Enquanto o raio é a medida que vem do centro até a circunferência, o diâmetro ele pega de um ponto da circunferência ao outro. Então o raio ele é a metade do diâmetro. Então, gente, como na questão está falando ali, o diâmetro é de 8 centímetros. Para fazer um círculo utilizando o compasso, você tem que colocar na régua a medida do raio. Então, se o diâmetro é de 8 centímetros, o raio será igual a 4 centímetros. Então, você vai pegar o seu compasso, vai colocar lá no 0 e no 4. Ó, é no 0, não é no 1, não. No 0 e no 4, para que você tenha um espaço de 4 centímetros. E esse espaço de 4 centímetros vai ser o seu raio. Quando você fizer o círculo, automaticamente, como você colocou 4 centímetros de um lado, e quando o compasso deu uma volta, ficou 4 centímetros do lado de cá também, automaticamente o diâmetro desse círculo vai ser de 8 centímetros. Então, gente, vocês podem ficar tranquilos, o círculo de vocês vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Mais ou menos desse tamanho é o tamanho do círculo que vocês irão ter que fazer. Beleza? Vamos então agora para a questão número 4. Na questão número 4, nós temos uma questão aí que fala sobre áreas e perímetros.
Então, nós teremos que preencher uma tabela colocando a área e colocando o perímetro de cada uma das formas geométricas aí. Então, veja só. Na letra A, para saber a área, eu conto quantos quadradinhos tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia fazer também 4 vezes 2. Então, a área do A, ó, como aqui não está dizendo se é centímetro, se é metro, você pode colocar assim, ó, 8 apenas. Ou 8 unidades de área. Mas nem precisa. Como não tá, eu não estou informando, se eu tivesse dizendo que cada um desse daqui tem 1 centímetro, você colocaria aqui 8 centímetros o quê? Quadrados. Se eu tivesse dizendo que cada quadradinho desse seria 1 metro, aqui seria 8 metros quadrados. Como eu não disse, pode deixar sem colocar, porque não foi informado para vocês. Vamos contar agora a área do B, ó. Quantos quadradinhos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o B tem 6 de área. O C, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de área. E o D, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vai ter 16. Porque 4 vezes 4, 16. Se quiser contar um por um, vai dar o mesmo resultado. Beleza. Fiz as áreas. As áreas representam a parte interna, o espaço ocupado por cada figura. Agora vamos ver o perímetro, que o perímetro é a medida de contorno. Ó. Seria esse contorno aqui. Ó. Isso que é o perímetro. Enquanto a área é centímetro quadrado, metro quadrado, o perímetro vai ser apenas metro, centímetro. Então vamos contar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o A vai ter 12. O B vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lembrando a vocês que no quadrado, um único quadrado que vai ter área e perímetro de mesmo tamanho é o quadrado que tem como lado 4. Já falei isso para vocês, repetindo aí só para reforçar. Vamos então agora para as expressões numéricas. Nas expressões numéricas nós temos aqui o seguinte, nós temos multiplicação, subtração, multiplicação, divisão. Vou fazer primeiro aqui a multiplicação que veio primeiro. Deixa eu fazer aqui de azulzinho, para dar um destaquezinho. Ó. Sublinho a conta que eu vou fazer. Por que eu estou fazendo a multiplicação? Porque é prioritária e porque chegou primeiro. Então, 2,5 vezes 4 vai dar 10. Menos 4 vezes 5 dividido por 2. Quem quiser fazer a continha aqui do lado, ó, não tem problema nenhum. Aqui vai dar 20, sobe 2, 8 com mais 2, 10. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então deu 10. Não preciso colocar essa vírgula zero, não, professor? Não. 10 é 10. Então vamos simplificar ao máximo. Qual conta que eu vou fazer agora? Eu tenho uma subtração, a multiplicação e a divisão. A multiplicação e a divisão possuem prioridade, mas a multiplicação chegou primeiro. É importante, gente, ó, fazer sempre essa análise. Sublinhar e no lugar da conta coloca o resultado da conta. Ó. 10 menos 20 dividido por 2. Eu tenho uma subtração e tenho uma divisão. Olha só, a divisão pode ser resolvida primeiro. Então vai ficar 10 menos 10. E 10 menos 10 vai dar 0. Olha como que é tranquilo de se fazer. É só analisar qual conta que eu vou fazer. Qual conta que eu vou fazer? Qual conta que eu vou fazer? Agora aqui, ó, eu tenho dois sinais de prioridade, que são os parênteses. Então eu posso ir resolvendo os parênteses como se fossem duas expressões separadas. Então eu posso inclusive fazer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma adição e uma multiplicação. O que eu faço primeiro? A multiplicação. E aqui eu tenho multiplicação, subtração, multiplicação. Quem que eu faço primeiro? A multiplicação. Então vamos lá. Aqui vai ficar 4 mais 6 vezes 6, estudar a tabuada. 6 vezes 6 dá 36. Quem sabe tabuada não passa aperto nesse tipo de conta. Dividido. Onde eu sublinhei, eu substituo pelo resultado. Ó. 8 vezes 8, 64.
menos 4 vezes 6 vezes 4. Beleza. Aqui eu tenho essa conta que eu posso fazer porque é a única dentro desses parênteses. E aqui eu tenho duas continhas. Eu tenho uma subtração e tenho uma multiplicação. A subtração chegou primeiro, mas a multiplicação tem prioridade. É como um idoso em uma fila que fura fila, né? Então vamos lá, que vai ser 40 dividido por... Ó, por que eu eliminei os parênteses? Porque só tem uma conta, não precisa mais ter esses parênteses. Agora que eu tenho duas contas, eu preciso manter. 64 menos 6 vezes 4 vai dar 24. Então aqui vai ficar 40 dividido por 40, que vai dar 1. Então, veja aí. Dois trabalhões, um para dar 0 e um para dar 1. É brincadeira? Na expressão numérica é assim mesmo. Podemos continuar? Vamos então para essa questão número 6 aqui. Essa questão 6, primeiro pergunta assim, quantos cubos há nele? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ou seja, são 35 cubos. Beleza. Quantos cubos ficam visíveis neste ângulo? Então vamos lá. A gente tem que entender aqui que tem alguns cubos que a gente consegue enxergar e outros a gente não consegue enxergar. Então a gente consegue ver as características dele, né? A cor e tudo mais. Vamos ver aqui quantos que a gente consegue, ó. Vamos começar daqui do andar de baixo, ó. Tem esse que a gente consegue ver, ó. 1, 2, 3, 4, né? Ó, esse aqui é o mesmo do de cá, ó. 5. Bora fazer por cima aqui, ó. Pera aí. Bora pegar aqui, ó. Vou recontar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo, ó. 7. Beleza. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos colocar esse 17 aqui no canto e vamos pensar aqui, ó. Repare, tem alguns cubos aí que a gente consegue enxergar. Tem mais cubos que a gente consegue enxergar, além desses daí que eu tô colocando para vocês. Tem 3 cubinhos aí que a gente consegue ver bem, ó. Repare, esse cubo aqui, ó, que tá aqui embaixo desse, que tá aqui, ó, entre o vermelho, o azul e acho que aqui é verde, né? Se não me engano aqui é amarelo, ó. A gente consegue ver esse daqui, ó. A gente vai conseguir ver esse que tá embaixo do azul, ó, que tem outro azul também, ó. Então mais um, ou seja, 2 que a gente consegue ver. E tem o de cá, ó, 3. Observe que esse cubinho aqui, ó, embaixo do vermelho, a gente também consegue ver, que é um outro cubo vermelho, então 4. Ou seja, eu tinha aqui, ó, 17 mais 4, que vai dar 21 cubinhos. Então a gente consegue visualizar 21 cubos. Observe que esse empilhamento ele não está colocado perfeitamente, as peças estão um pouco tortas e aí permite que a gente consiga ver esses cubinhos extras. Beleza? Se alguém conseguiu ver algum cubo a mais, manda uma mensagem aí no zap para mim que a gente vai avaliar a situação. Mas basicamente é isso. Na hora do teste, não se preocupem que eu não vou colocar um empilhamento que esteja assim um pouco bagunçado. Vai ser os empilhamentos todos certinhos para que vocês não fiquem com nenhum, que não caiba margem para nenhum tipo de dúvida. Combinados assim? Beleza? Então vamos para a letra C. Na letra C tem assim: é possível saber quantos cubos amarelos há no empilhamento? Ó, o cubo tem 35 cubos. Eu só consigo ver 21. Eu consigo ter certeza de que a quantidade de amarelos vai ser tanto? Não tem como saber. Então a resposta aqui é não. Por quê? Porque existem alguns cubos que a gente não consegue visualizar por esta imagem, né?
Se a gente tivesse uma outra visão, a gente conseguiria com certeza dizer. Vamos para a nossa última questão. Na nossa última questão, nós temos assim: um trator consegue colher 12,3 toneladas de soja por dia. No período de 8 dias e meio, 8 dias e meio, quantas toneladas este trator consegue colher? Então, vou ter que fazer aqui, 12,3 vezes 8,5. Então, aqui, 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 2, 10. 10 com mais 1, 11. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Acabou a conta, tio? Não. Apago os expoentes. Coloco o 0 para multiplicar o 8. Então, eu vou fazer 8 vezes 3, 24. 4 sobe 2. 8 vezes 2, 16. Com mais 2, 18. Sobe 1. 8 vezes 1, 8. Com mais 1, 9. Somo as parcelas parciais, ou os produtos parciais, 5, 5, 14, sobe 1, 10. Atenção, mais uma vez, chamando a atenção com relação à vírgula. Muita gente errou durante o teste, então, espero que vocês não cometam mais esse tipo de erro, Eu tenho aqui, uma casa decimal, tenho aqui 2 casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho no total? 2. Então aqui eu vou colocar, 2 casas decimais. Veja só. 104,55. Ou seja, em 8 dias e meio, ele vai conseguir colher 104,55 toneladas. Ok? Então, na hora de escrever, coloca aí. Este trator consegue colher 104,55 toneladas. Então, veja só, terminamos a correção da revisão 3, mas antes de encerrar, eu gostaria de retomar com vocês aqui um conteúdo muito interessante, só para poder forçar vocês a memorizar, que é o seguinte: qual é a diferença de entre, para, de, a? Olha só, entre 8 e 15, de 8 a 15. Qual é o segredo, gente? Qual é o segredo? Olha só. Quantos números? Ó, a pergunta, atenção, atenção mesmo, quantos? É diferente de perguntar quais. Quando eu pergunto quantos, eu quero saber a quantidade. Quando eu pergunto quais, eu quero saber um por um. Então, quando eu digo assim, quantos números há entre 8 e 15? Qual é a técnica? Diminuo 15 de 8, 15 menos 8. Quanto é que vai dar 15 menos 8? 7. Só que a resposta não é essa. Entre 8 e 15 não são 7 números, são 6. Então, quando tem a palavrinha entre, você vai tirar 1 dessa subtração. Então, aqui, menos 1 vai dar 6. E de 8 a 15, olha só, você vai fazer a mesma coisa. 15 menos 8, que dá 7. Só que ao invés de tirar 1, você vai acrescentar 1. Por quê? Porque de 8 a 15, tanto 8 como o 15 participam do conjunto. Quando eu digo entre 8 e 15, nem o 8 nem o 15 participam. Então vamos ver aqui, o entre, o entre. Quais seriam os números que participariam aqui entre 8 e 15? Seria 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Bora contar, só por curiosidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. Agora bora fazer aqui, de a. Olha só, de 8 a 15. Eu disse que são 8, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! 1, 2, 3, 4. Ah, sim, faltou 15. E o 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, gente, percebam
que é simples. Não é nada muito elaborado, mas precisa de muita concentração. Precisa que vocês parem e percebam isso daí. Então vamos supor que eu diga assim: qual é a chance que uma pessoa tem de tirar um número entre 8 e 15 em um dado D20? Olha só, em um dado D20. Um dado D20 tem 20 números. Então, a probabilidade de um evento acontecer é igual aos eventos favoráveis dividido pelo total de eventos. Olha só, eventos favoráveis divididos pelo total de eventos. Então, veja só, entre 8 e 15 possui quantos eventos favoráveis? Quantos? Quantos é 6? Quais? Seriam aqueles que eu coloquei lá embaixo. 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, aqui, quando eu coloco essa formulazinha aqui, ó, eu estou falando da quantidade de número de eventos favoráveis. São 6. Qual o total de eventos? 20. Como é que eu calculo isso aí? Em porcentagem. Aqui já está a resposta em fração. Mas em porcentagem, como é que eu calculo? Basta multiplicar por 100%. Então, veja só. Eu vou multiplicar 100 por 6 e o resultado eu vou dividir por 20. É sempre isso, ó. Multiplicar em cima, dividir embaixo. Então, multiplicar 100 por 6 é só escrever o 6 e acrescentar 2 zeros. Então, aqui vamos fazer a divisão, ó. 600 dividido por 20. Qual número multiplicado por 20 dá 6? Não tem. E por 60? Vai ser o 3, ó. 3 vezes 20 dá 60. 60 menos 60, zero, ó. Desci o zero. Qual número multiplicado por 20 dá zero? Zero. Acabou a conta. Ou seja, a probabilidade é de 30%. Então, em um dado D20, que tem de 1 a 20, nós temos 30% de tirar um número entre 8 e 15. Ou seja, de sair 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Beleza? Então é isso, gente. Fiz essa correção com muito carinho, fiz com bastante calma. Assistam mais uma vez. Eu trouxe informações extras que estavam na revisão. Falei de diâmetro, falei de ponto interno, falei de ponto externo, falei de probabilidade, falei da diferença de entre para de. Então aproveitem essas informações. Esse vídeo, gente, é um conteúdo importantíssimo para o estudo de vocês. Espero de coração que todos possam assistir. E se tiver qualquer tipo de dificuldade, fala comigo no Zap que eu posso ver aí o que eu posso fazer para poder ajudar. Agora sim, se deixar para mandar a mensagem na terça-feira de noite, a chance de que eu consiga responder é pequena. Se vocês me mandam uma pergunta na segunda, se eu não responder na própria segunda, na terça eu dou um jeito de responder. Então também depende muito de vocês para que eu possa também colaborar. Beleza? Beijo, tchau e até o teste da gente na quarta-feira, hein? Espero que vocês façam um teste, ó, maravilhoso.